nossa terra, verso que encerra um povo varonil. Canto o pioneiro que a semente um dia fez florir. Trago toda essa vida que a mão sofrida aos poucos esculpir. Ourinhos, tu és fruto de trabalho e amor. Solo de terra tão roxa e campos verdes cercados de água e céu. Fostes um dia café, hoje horizonte são teus canaviais. Pardos, panemas e turvos, leitos que banham todos os dias teus. Ourinhos, tu és majestoso esplendor. Boa noite a todos. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para a 44ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 15ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que faça chamado dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Antônio Amaral Júnior. Carlos Alberto Costa Prado. Edivaldo Lúcio Abel. Presente. Dr. Salmen. Flávio Luiz Ambrosim. Fredens Correia Leite. Dr. Jadir Grilo. José Claudinei Messias. Lucas Pocai. Dr. Salim. Presente. Silvonei Rodrigues. Presente. 10 vereadores presentes. Havendo o número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do ofício recebido. Comunicado do Ministério da Saúde, informando sobre a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Senhor presidente, era esse o ofício. O ofício que foi lido ficará à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Comunico aos senhores vereadores que foram apresentados à mesa as seguintes matérias. Projeto de lei número 126/2012, de autoria do vereador Dr. Salim Mata, que dispõe sobre denominação de próprio municipal, creche Pró-Infância Professora Dulcineia Aparecida Silvestrini Martins. Projeto de lei número 127/2012, proveniente do vereador Dr. Faués Salmen, que dispõe sobre denominação de próprio municipal, Sistema de Lazer João Ribeiro da Rocha. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres, conforme preceitua o regimento interno. Solicito que o primeiro secretário proceda à leitura dos requerimentos apresentados à mesa. 1304. Requer informações sobre a possibilidade de se realizar a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Nofre Antônio Pasqueta. 1305. Requer informações sobre a possibilidade de se realizar a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua João Bonde. 1306. Requer informações sobre a possibilidade de se realizar a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Orlando Azevedo. Senhor presidente, todos esses requerimentos são do vereador José Claudinei Messias. Todos os requerimentos foram lidos, senhor presidente. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das indicações apresentadas à mesa. As indicações são as seguintes, senhor presidente. Edivaldo Lúcio Abel, 363/12 a 368/12. Pintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua 1, Jardim do Sol 2. Pintura e sinalização de solo em toda a extensão da Rua Capitão Pedro Moreira Copieters, Jardim Sol 2. Operação de buracos em toda a extensão da Rua 1, Jardim do Sol 2. Implantação de redutor de velocidade na Rua 1, Jardim do Sol 2. Implantação de redutor de velocidade na Rua Manuel Miranda Filho, Jardim do Sol 2. Pintura e sinalização de solo em toda a extensão da Rua Manuel Miranda Filho, Jardim do Sol 2. São essas as indicações, senhor presidente. As indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas a quem de direito para as providências que solicitam.
Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções apresentadas. As moções são as seguintes, senhor presidente. Vereador Salim Matar, 519 e 520/12. Pesar pelo falecimento da senhora Aziza e Gabriel. Pesar pelo falecimento do jovem Luiz Eduardo Oliveira Alencar. Vereador Silvonei Rodrigues, 521/12. Pesar pelo falecimento do senhor Francisco Carlos de Arruda Leite. Vereador Flávio Luiz Ambrosim, número 521/12. Congratulações ao Itajubi Futebol Clube da Divisão Especial pela conquista do bicampeonato municipal de futebol varziano 2012. 523/12. Congratulações ao Arsenal Futebol Clube da Divisão Acesso pela conquista do primeiro lugar do Campeonato Municipal de Futebol Varziano 2012. 524/12. Congratulações à Escola Estadual Virgínia Ramalho pela bela festa de fim de ano realizada em 8 de dezembro. Congratulações à EMEI, Dona Josefina de Oliveira Sá, ao Ney Mário Piara, pela bela festa de fim de ano realizado em 10 de dezembro. Vereador Edivaldo Luciabel, 526/12. Congratulações à equipe de tênis e mesa de Ourinhos pelo excelente trabalho desenvolvido em prol do esporte oriense. São essas as moções, senhor presidente. As moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente, enquanto que as moções de pesar encontram-se aprovadas na forma regimental. Não havendo mais matérias a serem lidas, coloco em discussão o requerimento número 1304. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Silvonei Rodrigues. Requer a mesa ouvir o plenário que os requerimentos e as moções sejam votados de forma globalizada, salvo algum destaque. Atendendo a questão de ordem, então, do vereador Silvonei Rodrigues, eu coloco em deliberação do plenário a proposta que requer que a discussão e votação dos requerimentos e das moções sejam feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado qualquer dos senhores vereadores. Está em discussão. Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Os favoráveis à solicitação do vereador Silvonei Rodrigues permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto os senhores vereadores se há alguma matéria a ser destacada para discussão e votação. Não havendo pedido de destaque, eu coloco em discussão os requerimentos de números 1304, 1305 e 1306/2012 e as moções números 522 a 526/2012. Está em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto o primeiro secretário se é orador inscrito para uso da tribuna no expediente. Lucas Pocai, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lucas Pocai Alves da Silva, por 10 minutos, excelência. Senhor presidente, vereadores, público presente, todos que nos acompanham, esta semana saiu na imprensa, no jornal Cidade, sobre uma ação popular no qual eu e o Cido do sindicato, vereador eleito, entramos pedindo a improbidade administrativa do prefeito Toshio. Este caso, só para nós relembrarmos, a Prefeitura de Ourinhos recebeu do Banespa, através da Lei 4.964, R$2 milhões para a construção do novo centro administrativo, no qual, na época, teve aprovação da Câmara, por isso que se tornou lei. E ali fica bem claro no convênio, que é parte integrante da lei,
os repasses realizados pela instituição financeira de R$ 500 mil em setembro de 2005, R$ 1 milhão em janeiro de 2006, R$ 250 mil em janeiro de 2007 e R$ 250 mil em janeiro de 2008. Quando entrei em esta casa, em 2009, eu já fiz requerimentos pedindo informações sobre este caso, onde tinha sido investido e aonde tinha ido parar esses 2 milhões, mesmo porque não vimos a construção do novo centro administrativo até hoje. Por diversas vezes não obtive nenhuma resposta, como eles sempre fizeram durante todo esse mandato, respondendo algumas vezes que está à disposição do vereador, sendo que há um requerimento aprovado pelo plenário desta casa, é um requerimento de toda a Câmara, qualquer vereador pode ter acesso. O vereador Carlinhos Dalambo, quando esteve aqui, fez também um requerimento, no qual não responderam, até que consegui resposta para um requerimento, no qual eu questiono se houve alteração do convênio, se passou pela Câmara, e eles responderam que a lei não foi alterada, mas que o convênio foi alterado. E o Toshio assinou isso. Todos nós sabemos, pela Constituição Federal, que isso não é permitido. É tão simples e tão normal, comum, quando se tem esses remanejamentos, mudanças dos convênios, passam aqui pela Câmara para que nós mudemos o convênio e que fique dentro da lei, não fizeram isso. Durante todo esse tempo. E ainda o próprio prefeito Toshio confessa, é um crime, no qual ele diz que alterou a destinação do convênio, da destinação dada pela lei para a construção do novo centro administrativo. Aí, o que mais me estranhou foi numa matéria de um outro jornal que diz que ele tenta se justificar falando que a Câmara aprovou posteriormente uma mudança no objeto do convênio. E aqui eu tenho, no qual o presidente me forneceu, uma certidão que eu pedi, perguntando se houve alguma alteração na Lei 4.964, de 2005. E que fica claro que não houve, aqui diz, que certifica que não houve qualquer processo legislativo até a presente data, com a finalidade de se alterar a Lei 4.964, datado do dia 22 de novembro de 2012. Para piorar ainda mais a situação, Toshio falou que a verba do Banespa foi para o Senai. O Senai, ele começou, eu peguei uma matéria aqui, o Senai começou a ser construído em setembro de 2009. A última prestação, doação feita pelo Banespa à prefeitura foi em janeiro de 2008. Como pode, então, a prefeitura receber todos os 2 milhões e depois de 1 ano começar a construção do Senai? Aonde está isso? Mesmo porque o mandato encerrou em 2008. Como é que você põe aí para outro mandato ainda? E ainda, pior ainda a situação. Vamos supor que tenha sido para o Senai. Na matéria, diz que o repasse feito da prefeitura para o Senai foi de R$ 1.600.000, sendo que a destinação para o novo centro administrativo foi de 2 milhões.
Então está faltando conta ainda aí. Isso porque o prefeito é engenheiro, acho que precisa voltar a frequentar algumas aulas de matemática. Então falta verba ainda, mesmo se fosse. Mas a gente vê que ele tenta jogar, tenta ludibriar a população, enganar a população, colocar a população contra aqueles que entraram com a ação, porque eu tentei de várias formas e por várias vezes entender e que me explicasse aonde foi parar esses 2 milhões, aonde está esse novo centro administrativo. E não tive opção, porque não vinha a resposta, ninguém vê a obra, não tinha opção a não ser entrar na justiça, para que fizesse a justiça, sim, a sua parte. E agora que vem a imprensa querer justificar, querer colocar nas costas dos outros a culpa, colocar dizendo que fez uma escola. Lógico, uma escola é super importante, principalmente como o Senai, mas não podemos aqui agora misturar as coisas. A destinação dos 2 milhões estão comprometidas. Até hoje, ele não justificou aonde foi parar. E fica muito claro que não temos um novo centro administrativo. Então, precisa sim responder pelos seus atos. Como todos os políticos respondem pelos atos que cometem. Se ele tem várias questões aí muito difíceis de justificar. Uma é os 2 milhões que sumiram. Recebeu do Banespa e não fez a obra. A outra, mesmo, vamos supor que os 2 milhões tenham sido para realização de alguma obra ou do Senai, que também ele vai ter que explicar como é que a prefeitura destina 1.600.000 e o Banespa, o banco, passa 2 milhões. Mas vamos supor que ainda tivesse ido para lá, que eu duvido. Mesmo porque, como eu disse, a obra, a prefeitura só passou, o Senai, só passou a área, aquela área que ele construiu para o Senai, em maio de 2010. Então, além de tudo isso, ainda passou por cima da lei, passou por cima da Câmara, onde está previsto expressamente na Constituição Federal que todos os atos do Executivo, se houver mudanças na lei, nos seus convênios, a Câmara é a instituição que deve, como nós fizemos várias vezes, é uma coisa simples, comum, remanejar, tirar de um lugar, o convênio, em vez de mudar o objeto do convênio, mas precisa ser feito. Então, espero que tenha esclarecido, principalmente para a população, que é um caso grave. O prefeito Toshio deve, sim, explicar aonde está esse dinheiro, o que aconteceu e responder pelos seus atos. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Dr. Faués Salmem, por 10 minutos, excelência. Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores, imprensa do lado do Toshio, imprensa contra o Toshio. Eu completo hoje 40 anos de Câmara Municipal e é a minha última sessão. Falar para vocês que eu estou satisfeito é mentira. Isso aqui é uma vida. Eu comecei em 1972, quando não se pagava vereador. E começaram a ser pagos em 1984, 12 anos. Naquela época, o vereador tinha que tirar dinheiro do bolso
para comprar papel, máquina para viajar, para ir a São Paulo, para ir ao hotel, gasolina. E eram interessantes as disputas. Grandes nomes se propuseram a defender o legislativo. Foi a época de um legislativo que deu exemplo. E eu, ao longo dessas 4 décadas, procurei manter-me numa posição em que, na realidade, eu tentei pisar numa caixa de ovos sem sequer pensar em quebrar um ovo. Encerro a minha vida política de cabeça erguida, dever cumprido, jamais acusado por qualquer desvio de finalidade ou aproveitamento do erário público, que eu nunca precisei, com a graça de Deus. Falando em Deus, não está sempre ao lado de todas as pessoas. Que Deus tem raiva, tem ódio, e não pode estar ao lado de idiotas e ignorantes. Daí porque chegou até a vingar-se na época de Moisés, quando levou o seu povo para a Terra Santa contra o Egito. Pragas, etc. e tal. Até Deus sabe ver, porque é o Senhor onipotente, onipresente, a posição de cada cidadão. E deixa a cargo da natureza o fato de aqui se faz e aqui se paga, cedo ou tarde. Deixar uma lição, um legado da minha política, lamentavelmente, senhor presidente, não serviu para nada. Eu não consegui absolutamente mudar nada. E já disse ao vereador Flavinho que a política nada mais é do que uma ciência onde há convergência de interesses. Tem que ter interesse dos dois lados. E eu, lamentavelmente, começava a apoiar um prefeito e ao longo do seu mandato, a maioria das vezes, eu deixei-o do lado porque não era aquilo que eu esperava e aquilo que o povo também aspirava. Mas finalizo a minha atuação parlamentar de uma forma em que eu vejo o contexto da sociedade, politicamente falando, como um dos maiores desastres de organização e de gerência de um município. E os senhores e vossas excelências me perguntarão por quê. Porque, para ser líder, ele tem que ser um exemplo de decência, de honestidade, de trabalho, de estar bem com a sociedade, de arregimentar para si todos aqueles interesses. E nós não temos líder. Tentamos fabricar um, que é o prefeito Toshio, mas não conseguimos. Não conseguimos por culpa absolutamente dele. Homem que traiu um vereador Messias, que levou nas costas por 4 anos da gestão do Claudemir. E Messias precisou, para ser presidente da Câmara, virou-lhe as costas. Messias precisou do seu apoio, do seu amparo, no momento da cansação, virou-lhe as costas. Traiu o presidente Vadinho, traiu o PSDB, do qual pertence, dando 2 secretarias para o PT, e depois traiu o PT, tirando as 2 secretarias. Traiu o PSDB, partido dele, quando não indicou um nome do partido, preferindo trazer e apoiar o nome do PMDB. Que líder! Homem que teve 5 contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, que muito embora tais pareceres rejeitados pela Câmara, era obrigação do Ministério Público processá-lo por improbidade administrativa. Porque prefeito ou autoridade que depois de recomendado pelo tribunal para consertar, não conserta as coisas,
pratica o dolo, que é a vontade permanente de praticar a infração administrativa. E o nosso promotor manda arquivar, porque a Câmara mandou arquivar. Só que os pareceres do Tribunal de Contas, eles têm 2 pesos e 2 medidas para o promotor. Quando é promotor, o parecer é desfavorável, mas a Câmara diz que não, ele vai pela Câmara, porque é o prefeito. Mas quando é outro vereador que tem suas contas rejeitadas, ele vai pelo parecer do Tribunal de Contas. Então nós estamos com a insegurança jurídica neste município. Insegurança jurídica. E por isso eu estou saindo. Brigo e não se leva absolutamente a nada. O vereador Lucas falou do desvio de finalidade. Traiu o trato feito com o Banespa. Era para a construção do centro administrativo, ele sumiu com o dinheiro, desviou. As emendas parlamentares, senhor presidente, que a Câmara doou dinheiro para que ele retornasse para o vereador em obras, ele não retornou e usou-a para fazer ou tapar buraco na sua administração. E ainda deu um mau exemplo de honestidade. Ficou 6 meses fugindo da justiça, quando a justiça tentou caçá-lo. E eu pergunto ao promotor, o que deu isso? Para aquele circo, se depois esse circo ficou sem palco e sem artista? Há quanto tempo tramita pelo fórum e até hoje não foi julgado? Mas os engenheiros que se envolveram nessa arapuca, nessa armadilha administrativa, esses foram condenados. E eu saio porque eu não consegui vencer o promotor, o Ministério Público, e saio porque esse promotor, que está me ouvindo essa hora, para se vingar de mim, tentou denunciar o meu filho, um inocente extraordinariamente honesto, que foi envolvido numa trama adrede preparada. E eu vou provar isso e eu vou processar o Estado por danos morais. Viu, seu promotor? E nós estamos no fim de um ano. Senhor presidente, eu tenho uma atenção, uma devoção toda especial para Vossa Excelência, tanto que eu sou padrinho do seu casamento. Acredito que Vossa Excelência fez desses 2 anos uma administração profícua, conseguiu harmonizar os interesses. Receba de mim, publicamente, um aplauso e que Vossa Excelência volte a presidir essa Câmara, porque com a sua sabedoria, com a sua experiência, eu acho que será o nome mais cotado e deve ser o nome mais cotado para o próximo mandato. Vereador Salim, nós tivemos publicamente divergências políticas, mas no fundo Vossa Excelência sabe o respeito que eu tenho e a admiração pelo seu trabalho. Vereador Esquilo, meu grande amigo, meu grande coração, tenho aqui também meus cumprimentos, que a minha mão seja estendida para Vossa Excelência e através desse aperto de mão eu possa transmitir a emoção de poder tê-lo como amigo e talvez que seja para sempre. Vereador Antônio Amaral Júnior, grande filósofo contemporâneo, grande lutador, grande brigador. Nós já tivemos em grandes e extraordinárias batalhas, em todos os campos, inclusive fora e no futebol. E sabe, Vossa Excelência, da admiração que eu tenho, não só pela sua atuação como jogador, mas também como uma grande liderança do PT. Vereador Messias, Vossa Excelência não se encontrava aqui, mas eu dizia do meu apreço, da forma brilhante como Vossa Excelência defendeu os princípios do PMDB e o prefeito municipal Toshio Misato, na época em que o Claudemir era prefeito. E disse aqui, se Vossa Excelência me permitisse, eu disse da traição que Vossa Excelência sofreu, tanto no aspecto da sua candidatura para presidente da Câmara, como também
nessa sua grande jornada para mostrar sua inocência dentro dessa casa. Quando mais Vossa Excelência precisou do apoio, mais lhe foi negado. O vereador Flávio Ambrosim, que começou há pouco tempo, figura que realmente não destoa desse quadro genérico da Câmara Municipal. Vereador Lucas Pocai, futura e grande liderança da nossa cidade. Esperamos que Vossa Excelência se separe do nome Clauride e Claudemir, que seja Lucas Pocai. Que seja Lucas Pocai. Seja realmente um homem que vai levar a responsabilidade de tentar mudar a nossa política aqui na nossa cidade. Nós temos muita esperança que isso aconteça. Vereador Carlinho, de vez em quando é gostoso ouvir a tua voz. Mas sabe que eu gosto muito, te considero demais, sei realmente que o seu trabalho dignifica a sua função e dignifica o ser humano. Parabéns. E o meu amigo Frederic, injustiçado nas urnas, fez um grande trabalho, merecia o aplauso, mas Vox Populis Vox Dei, a voz do povo e a voz de Deus. Tenha também a nossa solidariedade, o nosso apreço, e que realmente Vossa Excelência volte daqui a 4 anos com toda a força, com toda a sua esperança, com toda a sua pujança. Senhor Presidente, muito obrigado pela atuação. Eu acho que fiz o meu papel. Estou realmente com o meu coração batendo descompassadamente, meu coração chorando, derramando lágrimas, porque são 40 anos de uma vida, 40 anos de uma existência política. E me perdoe o povo, me perdoe de todo o coração, por eu não ter conseguido absolutamente mudar o panorama desse quadro político da nossa cidade. Me perdoe. Com a palavra, o vereador Antônio Amaral Júnior, por 10 minutos, Excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, público, imprensa presentes, pessoas que nos assistem. Hoje, sem dúvida, presidente Vadinho, uma data histórica, eu poderia dizer. O vereador Salmem, vereador de 8 mandatos, aliás, 10 mandatos, aqui vindo à tribuna desta casa e fazendo, de certa forma, uma reflexão perante os colegas. E nós não temos dúvida que o vereador fez história na política local, na política de Ourinhos, e escolheu como trincheira a Câmara Municipal. E como o próprio já disse, estivemos juntos em diversas batalhas no campo de futebol de início, sendo vitoriosos algumas vezes e outras não, mas na maioria das vezes conseguimos alcançar nossos objetivos. E na Câmara Municipal, nem sempre do mesmo lado, mas com muito respeito, fizemos o debate democrático e, afinal, esse palco é o palco apropriado para o grande debate de ideias, de propostas que visam fazer com que haja mudanças significativas com relação à vida de uma população a qual nós temos a responsabilidade de representar. Nem sempre, como foi dito pelo vereador, nós conseguimos o nosso objetivo. Mas o que é mais importante é a busca incessante
para que isso aconteça. E eu não tenho dúvida que, da parte do vereador Salmem, o mesmo buscou de forma incessante as mudanças que ele imaginava, mas que, infelizmente, ele lamenta. Mas eu acho que o vereador fez uma análise final muito pessimista. Eu diria que talvez a gente não consiga a maioria das coisas, mas considero que parte significativa daquilo que este vereador, que todos os vereadores dessa casa, e Vossa Excelência também, conseguiu sim. Foi também detentor de importantes conquistas e que entendo que mereçam ser colocadas para que haja, por parte da população, um julgamento final, e eu entendo que ele vai ser positivo. Mas, senhor presidente, estou aqui para falar novamente a respeito de um assunto que está gerando muita apreensão de forma mais direta aos funcionários da SAI, mas de forma indireta à população ouriense. Sábado passado, o prefeito Toshio esteve na Rádio Clube, dando uma entrevista, e falou a respeito da SAI, dizendo que de imediato não teria nenhuma proposta com o objetivo de fazer concessões e que isso seria algo para o futuro. Mas nós não podemos, de forma nenhuma, negar que o projeto que está tramitando nesta casa visa, sim, fazer a concessão de serviços que hoje são prestados pela SAI para a iniciativa privada. E aproveito para informar e agradecer mais uma vez a presença dos funcionários da SAI nesta noite, nesta casa, que o projeto que foi para a Comissão de Justiça e Redação, que recebeu o parecer favorável do vereador Salmem, não chegou ainda em minhas mãos, eu que sou o presidente da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente. Há ainda a necessidade da assinatura de outros membros, de pelo menos mais um, por parte da comissão, para que possa ser remetido à comissão que o projeto trata de forma mais direta, que é serviços públicos. Mas nós estamos também já às vésperas do encerramento das atividades ordinárias deste ano, que é 22 de dezembro. Então, mesmo que chegasse amanhã para esse vereador, nós não teríamos mais tempo hábil para fazer as audiências públicas que devem ser realizadas, no mínimo 2, para que o projeto vá à votação. Teríamos que publicar em Diário Oficial, dar ampla divulgação e também não fazer nada a toque de caixa, porque esse é um assunto de extrema relevância. Então, acredito que está mais do que claro que este projeto vai ficar para a próxima legislatura, que não vai ser apreciado de forma nenhuma, e como às vezes alguém, e é claro que a angústia é grande, a preocupação é grande, de ser colocada em uma sessão extraordinária. Eu tenho entendimento que isso seria de forma irregular e que não existe nenhum interesse por parte de vereadores dessa casa, e muito menos o vereador Edivaldo Lucabel Vadinho, que tem sido muito sensível aos apelos e sabe que um projeto desta natureza, deste porte, não pode ser votado, apreciado na calada da noite. Mas, enfim, o prefeito Toshio disse, defendendo uma eventual futura concessão de prestação de serviço, citou no caso do tratamento de esgoto, que a SAI não tem capacidade financeira para a construção das estações de tratamento que são necessárias em Ourinhos, que seria uma no Rio Pardo e a outra no Paranapanema. Mas vamos relembrar o que
o próprio superintendente da SAI já nos disse, contrário a este projeto, que a SAI teria 6 milhões de reais em caixa. Poderia já estar licitando a primeira estação de tratamento. E tive informações, busquei, que se a prefeitura pagasse a SAI o que a prefeitura deve, daria para fazer as duas. E afinal, o que é que a prefeitura municipal deve à SAI? Cerca de 9 milhões de reais referente à coleta de lixo, que anteriormente era cobrado, ou era cobrada, junto com o IPTU. E esse dinheiro ia para a prefeitura. E cerca de 9 milhões de reais não foram repassados para a SAI, a Superintendência de Água e Esgoto. E tem mais ainda. Há cerca de 3 anos, a SAI vem adquirindo material para tapa-buraco, para recap, e que está sendo utilizado pela Secretaria de Obras, pela Prefeitura. E acredito que supere aí 1 milhão ou milhões. E outro dado, que a SAI teria emprestado, esse dinheiro não veio, cerca de 6 milhões de reais para cobrir folha de pagamento da Prefeitura. Então, são dados que nos chegam, dados que eu confio, e se tiver dúvida, a nova Câmara, que façam a conferência, mas que com esses valores poderia ser feito pela SAI as 2 estações de tratamento de esgoto na nossa cidade. Portanto, este motivo já não tem sustentação nenhuma, de querer colocar para a iniciativa privada pela falta de capacidade. É só a prefeitura pagar à SAI o que é de direito, o que é devido à SAI, e assim as condições estariam dadas. Senhor presidente, só para encerrar, o Sindicato dos Servidores indicou que até o final dessa semana vai fazer um ato público em defesa da SAI. A SAI é nossa, em frente à Superintendência de Água e Esgoto, até o final da semana. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, para questão de ordem do vereador, Dr. Faué Salmem. O prosseguimento dos trabalhos com a supressão do intervalo regimental. Nós temos 4, 5 projetos para discutir e votar. Eu coloco em deliberação do plenário a solicitação do vereador Dr. Faué Salmem. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Aceito pelo plenário a continuidade dos trabalhos, solicito ao primeiro secretário que proceda a nova chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental, para darmos início, então, à ordem do dia. Antônio Amaral Júnior. Presente. Carlos Alberto Costa Prado. Divaldo Luciabel. Presente. Dr. Salmem. Flávio Luiz Ambrosim. Fredens Correia Leite. Dr. Jadir Grilo. José Claudinei Messias. Lucas Pocai Alves da Silva. Dr. Salim. Vonei Rodrigues. Presente. José Claudinei Messias. 10 vereadores presentes, José. Havendo número legal, estamos na ordem do dia e de imediato, então, passamos à deliberação das matérias previamente pautadas. Coloco em discussão projeto de lei número 8/2010, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel, que institui o programa Lixo Reciclado na Escola, nas unidades da rede municipal de ensino e da outras providências. Está em discussão. Ninguém vai fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado.
Coloco em discussão o projeto de lei número 1/2012, oriundo do vereador Carlos Alberto Costa Prado, que autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com entidades para a criação da creche do idoso. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Dr. Faués Salmen. Muitas vezes, senhor presidente, nós vereadores, as pessoas acham que a nossa intenção é fazer crítica destrutiva. Pelo contrário. Crítica, pela sua definição, é o estudo das coisas pela sua causa primeira. E nós, há umas 2 ou 3 sessões atrás, falávamos a respeito disso, a falta de respeito e de consideração e de sensibilidade do senhor prefeito com relação aos idosos. Enquanto Ipauçu inaugurava a sua casa do idoso, Ourinhos não tem um refúgio para aqueles que realmente não tiveram sorte de ter uma família que pudesse recolher. E coube ao vereador Carlinhos essa iniciativa, e eu quero cumprimentá-lo publicamente, mas eu quero saber se o prefeito vai sancionar e se vai fazer isso. Porque sempre quando as coisas partem de vereador, que é de interesse público, e que ele não vai levar realmente a fama, ele diz que há incompetência em razão da matéria da Câmara Municipal. Portanto, senhor presidente, quero parabenizar o vereador, torcer para que aquela cabeça do chefe do executivo entenda a necessidade premente e que, se ele não tiver verba, que ele desvie alguma verba de algum lugar para poder criar a creche ou a casa do idoso. Muito obrigado, senhor. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei número 24/2012, procedente do vereador Dr. Salim Mata, que dispõe sobre a disponibilização pela internet de resultados de exames colhidos no Centro de Saúde 1 e processados pelo Laboratório Municipal. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei complementar número 33/2012, proposto pelo senhor prefeito municipal, que revoga a lei complementar número 763, de 8 de dezembro de 2011, que autoriza a concessão do direito real de uso e posterior doação de imóvel a favor da empresa Cerâmica Rodrigues Jimenez Limitada e da outras providências. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada de votação. Os que forem favoráveis digam sim e os contrários digam não. Antônio Amaral Júnior. Sim. Carlos Alberto Costa Prado. Sim. Valdo Lúcio Abel. Sim. Dr. Salmen. Sim. Flávio Luiz Ambrosim. Sim. Fred Correia Leite. Sim. José Claudinei Messias. Sim. Lucas Pocai. Sim. Dr. Salim. Sim. Tonel Rodrigues. Sim. 10 votos favoráveis, senhor presidente. Aprovado. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na ordem do dia, consulto o primeiro secretário se há algum orador inscrito para explicação pessoal. Não, senhor presidente. Não havendo orador inscrito, informo que a sessão inaugural de posse dos vereadores, prefeita e vice-prefeita eleito, bem como a sessão de eleição da mesa diretora da Câmara para o biênio 2013-2014, será realizada no primeiro dia de janeiro de 2013, às 9h30, conforme estabelece dispositivo do regimento interno da Câmara e da Lei Orgânica Municipal. Comunico que a Câmara estará em recesso de 23 de dezembro deste ano até 31 de janeiro de 2013, sendo que a primeira sessão ordinária de 2013 da 16ª legislatura será realizada no dia 4 de fevereiro. Agradeço muito a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária.